Muito bem, meus alunos, nesse pequeno vídeo nós vamos ver como reduzir o grau de uma equação diferencial. Então, esse método é conhecido como o método de D'Alembert e ele pressupõe então, que a gente tem uma equação diferencial linear de ordem n e a gente sabe também uma solução dessa equação diferencial. Então, o que a gente vai fazer com esse método é reduzir o problema de resolver essa equação de ordem n para o problema de resolver uma equação de ordem n-1. Então, para simplificar, nós vamos considerar o caso de uma equação diferencial de ordem 2, né, uma equação linear de ordem 2, então ela vai ter essa cara aqui, e a gente também vai considerar que ela é uma equação homogênea, ou seja, a função que eu tenho aqui do seu outro lado é igual a zero. E eu vou supor também que y1 é uma solução dessa equação diferencial, ou seja, eu já tenho o conhecimento de uma solução dessa equação diferencial. E esse método, né, a ideia desse método é tentar encontrar uma segunda solução, e essa segunda solução, y2 de t, eu vou assumir que ela tem a seguinte cara. Ela é uma função v de t vezes a primeira solução, y de t. Então, para essa função aqui, y2, ser solução da equação diferencial, bom, ela tem que satisfazer a equação diferencial, né? Ou seja, se eu pegar essa função y2 e substituir aqui, né, isso tem que ser igual a zero. Então, vamos fazer isso. Então, para substituir y2 aqui, né, no lugar de y, eu tenho que calcular as derivadas. Então, y2', a derivada disso daqui em relação a t, então a derivada de um produto, regrinha do produto, né, a derivada da primeira função vezes a segunda mais derivada da segunda vezes a primeira. E a mesma coisa para a derivada segunda, né, y2, duas linhas. Então, a derivada desse produto mais a derivada desse produto. E essas derivadas, então, regrinha do produto. Né? Aqui, derivada da primeira função vezes a segunda mais derivada da segunda vezes a primeira. Agora, mais, né, a derivada desse produto aqui, de novo, derivada da primeira função vezes a segunda mais derivada da segunda, né, vezes a primeira função. Então, isso daqui eu posso ajeitar um pouquinho, né, que eu tenho dois termos iguais. Então, isso é v duas linhas y1 mais duas vezes v' y1' e mais vy1 duas linhas. Então, agora eu vou pegar essas três coisas aqui, né, y2 linhas, y2 duas linhas e substituir aqui nessa equação diferencial. Então, eu tenho, né, a derivada segunda da função, que vai ser tudo isso daqui. Então, v duas linhas vezes y1 mais 2 v' y1' mais vy1 duas linhas mais p de t vezes y', né, a derivada. Então, v' vezes y1 mais v vezes y'. E mais agora q de t vezes y, né, que é v y1, e isso tudo igual a zero. Então agora eu vou colocar algumas coisas em evidência. Né? O que eu vou colocar em evidência? Todos os termos que têm o v. Então esses termos eu vou colocar em evidência. Então, né, essa equação vai ser igual a v de t, então colocando em evidência, v de t multiplica y1 duas linhas, mais p de t y1', e mais q de t y1. E aí, né, mais o resto que sobrou, então v duas linhas vezes y1. Agora aqui eu vou colocar o v' em evidência, então ele aparece aqui, mais v' que multiplica 2y1' mais p de t vezes y'. Não, só y1. E tudo isso igual a zero, né? Foram todos os termos. Então agora, né, o que a gente tem?
Isso daqui vai ser igual a zero. Por que vai ser igual a zero? Porque y1 é uma solução da equação diferencial. Se eu pegar y1 e colocar aqui nessa equação, vai ser igual a zero. Então, isso daqui é igual a zero. Então, todo esse termo aqui vai sumir. Então, vai sobrar o quê? V duas linhas y1 mais V' que multiplica 2y' mais P de t y1, e isso é igual a zero. Então, para que isso daqui seja a solução, essa função v tem que satisfazer essa equação diferencial aqui. Tá? Só que agora, essa equação diferencial, né, se eu olhar para v, continua sendo uma equação de ordem 2, mas eu consigo reduzir a ordem dessa equação diferencial através de uma substituição de variáveis. Então, se eu chamar a minha função v', então, né, a derivada de u vai ser v duas linhas. E aí, trocando isso aqui, então essa equação aqui vai ficar v duas linhas é u' vezes y1 mais v' é igual a u, multiplica essa função. E essa daqui é uma equação diferencial de primeira ordem que a gente já sabe resolver. Né? Na verdade, essa equação aqui ela vai ser uma equação separável, né? Porque eu posso, isso daqui depende só de y, né? E isso daqui também vai depender só de y. Tá? Então eu posso passar esse termo aqui para esse lado e passar esse u para cá dividindo. Então eu vou conseguir isolar, né? Tudo o que tem u e, né, esse daqui é du dt, essa daqui é separável e eu consigo resolver. Então eu reduzi o problema, né, de resolver uma equação diferencial de ordem 2 para o problema de resolver uma equação diferencial de ordem 1. E claro, né, aqui depois que eu encontrar esse u, então essa equação é separável, eu vou resolver ela, eu vou encontrar o u, e aí depois é só voltar para cá e resolver essa outra equação diferencial para eu encontrar quem é a minha função v. Então, encontrando quem é o v, eu tenho a minha segunda solução.